A gente guarda só pra gente muitas coisas, né? É isso aí. É, Mas o desabafo é a melhor coisa, professor, porque ficar guardando muitas coisas também às vezes atrapalha, né? o meu. Opa, é o meu problema que eu tenho hoje é por isso. Porque às vezes eu guardo só pra mim. Eu não sei pegar isso e extrapolar. Chegar e abrir a. Chegar e responder à altura de imediato. Tá? Acho que a gente tem que cortar o mal pela raiz logo de cara. Mas eu não consigo fazer isso. Ser mal educado conforme a pessoa é comigo. Então tá aqui. Voltando aqui, pessoal, a gente estava falando sobre a lagarta rosca. Aqui é o ovo, ó. O formato do ovo. Parece aquelas ginásios de esporte que o pessoal faz ele em formato circular, com cúpula, mais ou menos com aquele formato. Então ele é cheio de estrias aqui, ó, o ovo. Mas é difícil de você verificar. O mais importante é você identificar o sintoma e a lagarta, né? Porque o ovo é mais difícil. Tá aqui, ó. Só para vocês verem como ela fica, a lagarta. Em repouso, ela fica com essa característica. Você fez entomologia lá na engenharia florestal. Então, provavelmente, você trabalhou com aquela questão de. Ai, meu Deus, como é que chama lá? Quando a gente faz a pré-germinação da semente em caixa de areia? Germinadores, né? Não é isso? Isso. Os germinadores. Então você faz isso aqui em areia, depois quando ela começa a emitir a parte aérea, você tira e coloca nos tubetes, nos balainhos, seja onde for. Naquelas caixas de areia, essa praga pode ocorrer também e causar dano, cortar. Tanto essa quanto uma outra praga chamada de lagarta elasmo. Então, lagarta rosca e lagarta elasmo pode ser um problema em germinadores também no setor florestal. Tá? Pré-germinação. Não, pré-germinação, na germinação da semente. Elas podem crescer, essa lagarta, até 45 milímetros. Então, imagine, 45 milímetros, 4,5 centímetros. Então, se pegar a nossa reguinha, vai dar isso aqui, ó, a lagarta. Isso aqui, ó, desse tamanho. Então, a lagarta que ela vai medir, se você colocar aqui os dedos, 3 dedos de comprimento. 3 dedos. Tem uma lagarta grande, ela consome muita área foliar. Então ela corta a planta e come toda. Na outra noite ela vem e corta outra, come toda. E quando ela está no tamanho máximo, ela pode cortar mais de uma planta por noite. Ela possui cor marrom acinzentada, possui o hábito de cortar as plantas ao nível do solo durante a noite, escondendo-se durante o dia, bem próximo às plantas cortadas. É o que a gente tinha comentado. À noite ela se esconde, à noite ela sai para comer, durante o dia ela se esconde. Então, às vezes você vê o sintoma, mas não vê o infrator, vamos dizer assim. E aí depois você vai lá e vai ver, cavando, que tem a lagarta lá, próximo ao que sobrou da planta. É claro que você vai eliminar. Tá, se eu não percebo a presença da lagarta, o que, é que eu posso fazer? O que você pode fazer é fazer pulverização direcionada para o colo da planta, seria uma. E essa pulverização eu fazer de preferência no início do período noturno. Então, final de tarde, início de noite, você fazer pulverização, porque você vai ter mais resíduo, menos fotodegradação da molécula desse produto, e você tem a possibilidade maior de que essa lagarta ela entre em contato com esse resíduo, quando você aplica durante a noite, já que ela se movimenta durante a noite. E pega também o adulto, que vai se movimentar também durante a noite. Transforma-se em pupa também no solo, permanecendo
ó, nesse estágio por 15 dias. Então, estágio de pupa tem uma duração de aproximadamente 15 dias. Quando emergem os adultos. Emergiu o adulto, eles migram de plantas hospedeiras como gramíneas, né? Se Por que que eu coloquei minha planta lá? Eu preparei solo, já está com o tempo preparado, botei esterco, deixei curtir, tudo. E eu migro, desculpa, eu transplanto, trouxe do viveiro, transplantei, e de repente aparece a lagarta rosca, porque ela está em plantas ao redor da tua área de cultivo. E aqui nós temos o que? Gramíneas. E o que a gente mais tem em volta de áreas de cultivo é pastagem. Então elas migram, os adultos migram dessas áreas para as áreas de cultivo. Ali ela coloca o ovo e começa uma nova geração. Então tem que ter cuidado quanto a isso. Muitas vezes pulverizo minha área e, se quiser, eu pulverizo uma faixa em volta. Se a área for minha, eu posso fazer isso. Que aí eu reduzo também a quantidade de pragas que vai entrando na minha área. Solos com elevado teor de matéria orgânica também favorecem a ocorrência dessa praga. Pessoal, quando eu vou cultivar hortaliças, além da adubação química, o que eu faço nesse solo? Adubação o quê? Hein, pessoal? O que Como eu, que é a pergunta? Como que é a pergunta, professor, que eu não entendi? quando eu vou preparar um solo para, ou vou preparar o meu substrato ali, que é o solo, para cultivar olerícolas, além da adubação química, que outro tipo de adubação eu utilizo? Adubação nitrogenada, Orgânica? fósforo. Orgânica. Então, além da adubação química, é costume utilizar adubação orgânica, esterco. E o que esse indivíduo prefere? Ó? Matéria orgânica. Então, se eu estou botando matéria orgânica no solo, eu estou criando uma condição favorável. Ah, então eu não vou colocar adubação orgânica? Sim, eu devo, mas eu tenho que ter cuidado para fazer o controle. Então, eu tenho que ficar esperto lá na minha área. Quando começar a aparecer essa praga, eu controlar, já que o meu solo dá condição para que esse indivíduo se desenvolva. Tá? É o cuidado. Quais são os prejuízos causados? Olha lá, ó, redução de stand. Chegando, às vezes, ser necessário, eu replantar 50% da minha área. Tá, qual que é o problema? Que quando eu vou preparar minhas mudas, assim como acontece no setor florestal, é que quando eu vou preparar minhas mudas, eu tenho um cálculo de percentual de perda, que para a olerícola geralmente é em torno de 10%, que eu tenho que colocar de mudas a mais, caso haja necessidade de fazer um replantio. No setor florestal a gente tem isso também. Então, mas é um percentual pequeno, aqui 50%. Agora, 50% para fazer um replantio, geralmente eu não tenho mudas suficiente para isso. Então, eu vou ficar com falhas de stand. Então, muita atenção. O período crítico ocorre logo após o transplantio. Então, botei a muda no campo, eu tenho que reforçar o meu monitoramento, acompanhamento das minhas plantas, para que eu não tenha um percentual de perda tão elevado. Então, coloquei no campo, eu tenho que observar ataque de vaquinha, eu tenho que observar ataque de lagarta-rosca, de grilo, de gafanhoto, de formigas cortadeiras. Tudo isso eu tenho que ficar atento, porque senão o meu prejuízo pode ser muito elevado. E lembrando, formiga cortadeira, não vou falar dela aqui, mas se tiver próximo da tua área e você observar que formiga cortou durante a noite algumas plantas, casse o formigueiro e mate imediatamente. Porque se elas voltarem na segunda noite, seu prejuízo é grande. Não é? Nosso amigo aqui que fez quase todo o curso de engenharia florestal, ele sabe qual é a importância de uma formiga cortadeira. Faz um dano grande, hein? Você, desde
Antes de você preparar a tua área, de fazer a limpeza, às vezes, da tua área para fazer um reflorestamento, você já tem que fazer o controle de formiga cortadeira. O primeiro controle. Preparou o solo, você tem que continuar observando. Colocou as mudas, você tem que avaliar semanalmente. E a partir daí, com ao longo do tempo de desenvolvimento da planta, você vai reduzindo para a cada mês, aí às vezes por ano, e aí vai, mas você vai reduzindo um pouco o número de colônias na área. Mas é complicado. Então eu tenho que ficar atento quanto a isso. Beleza. Outra praga, pessoal. Deixa eu olhar aqui no meu relógio. Tá, ainda tem um tempinho. Outra praga que ocorre no pimentão também ocorre no tomate. Ó. Lembra? A gente falou dela lá no tomate, chamada de broca pequena, do tomateiro. Conhecida como Neoleucinoides elegantalis. Ou seja, elegantalis porque é uma mariposa. Apesar de ser uma mariposa, ela é bonita. As asas formam um desenho bonito, né? Então ela é chamada de elegantalis. E o nome aqui já fala, broca. Se eu falo de broca, eu estou falando de um inseto que entra numa estrutura vegetal. No caso aqui, entra no fruto. Então ela causa um dano sério por bloquear principalmente os frutos. Então, adulto é uma mariposa. Aí a gente fala de broca, né? O nosso amigo aqui, ele já lembra lá da broca das meliáceas. Você lembra lá, não? Bem mais ou menos. Broca das meliáceas, do cedro, do mogno, que ela Sim, sim. ataca o ponteiro. É uma broca, ela Aham. entra no ponteiro lá e limita a produção de mogno no Brasil, de reflorestamento de mogno, né? É um fator limitante. Então, aqui, a broca, no caso, ela entra principalmente no fruto, causando problema. Não tanto quanto no tomateiro, mas causa problema também. Então, é um adulto, uma mariposa de 28 milímetros. A gente viu que a outra tem mais de 45 milímetros. Lagarta rosca, essa aqui tem 28, 2,8 centímetros. As asas são brancas e transparentes também. Você pegar aqui essa parte aqui mais central da asa, ela transparente entre aspas, né? Porque tem uma coloração meio esbranquiçada, mas ela é umas escamas bem pequenininhas que muitas vezes você consegue ver do outro lado. Apresentando manchas de cor castanha, então aqui, ó, aqui na extremidade, no meio e aqui na base também, nas asas anteriores, né? Anteriores, você vê no segundo par de asa, você não tem essas manchas castanhas, mas no primeiro par de asa, você vai ver aqui 4 manchas, um aqui, ó, outra aqui, outra aqui, outra aqui, ou seja, em ambas as asas. Apresentam hábitos noturnos, mariposa, claro, e se abriga durante o dia em locais sombreados, o adulto, tá? A lagarta não, fazendo os voos curtos apenas quando perturbado. Então, o adulto ele se esconde durante o dia e age durante a noite, ou seja, sai para colocar ovos, acasalar e colocar ovos. A lagarta tem essa característica, bem feia, né? Os ovos são de coloração branca e são colocados junto ao cálice ou sobre as sépalas, ou seja, na estrutura floral, né, onde são colocados os ovos. Ou seja, se a lagartinha vai entrar no fruto, o adulto já coloca o ovo próximo do fruto, para não perder tempo. Então, de 2 a 3 dias após a postura, os ovos eclodem. E aí as larvas penetram nos frutos através de um orifício tão pequeno como o fruto está verde e está em crescimento, esse pequeno ferimento ele cicatriza. Ou seja, a lagartinha está lá dentro se alimentando, mas o fruto está lacrado, está fechado. Então você só vai ver o problema quando a lagarta fura para sair para se transformar em pupa.
E o pimentão tem um problema, assim como o tomate, ele apodrece muito rápido pela entrada, principalmente de bactérias e fungos. Então, uma vez que essa lagartinha saiu, deixa a porta de entrada para esses micro-organismos. Então, os frutos terminam apodrecendo bem rápido. Essas, elas podem o que também? Quando bem desenvolvidas, medir em torno de 11 a 13 milímetros. E são inicialmente brancas, passando a coloração rosada. Então, elas são mais clarinhas, chegando à coloração rosada, quando está próximo de se transformar em pupa. Elas crescem no interior do fruto por cerca de 30 dias. Então, um período até longo de desenvolvimento da fase de lagarta. E deixa um orifício característico quando sai para puparem no solo. Então, elas deixam um orifício de saída e é por ali que os micro-organismos se aproveitam. Ocorre no início do florescimento até a colheita, tendo como um período mais crítico o início da floração, já que elas podem danificar os botões florais. Então, nós temos botão floral, flor e fruto. Danificam flores e frutos ao se alimentarem da polpa do fruto. Elas abrem galerias enchendo com suas próprias fezes. Ou seja, além de ter o dano de se alimentarem da polpa, ainda fica cheio de fezes dentro do fruto. E quando ela sai, os micro-organismos terminam o processo, apodrecendo o fruto. Pergunta, pessoal. Pergunta? Nenhuma? Tranquilo por enquanto. Tranquilo? Por enquanto, né? Então, outra praga que nós temos é essa aqui, ó. Tuta absoluta. Também é uma praga que ocorre na cultura do tomateiro, conhecida como traça do tomateiro. Ela também causa problema em pimentão. Só que no tomate é comum a tuta absoluta. Aqui, e é broca também, broca de ponteiro, está escrito aqui, nós temos a Gnorimosquema, é nome difícil, hein? Gnorimosquema bassaniella. Também é broca de ponteiro. No tomate a gente vai ver essa aqui. Aqui no pimentão, além dela, vai ter essa aqui. O que é mais comum para a gente? A mesma que ataca o tomate. Então, são insetos de ampla distribuição no Brasil. Por que tem ampla distribuição? Porque são broca de frutos também. Então, eles terminam fazendo o quê? Você carrega fruto de um local para o outro, compra no mercado, às vezes o inseto está ali dentro, você descobre que tem a presença da broca e joga fora esse fruto. Então, vai continuar o desenvolvimento e começa uma nova infestação naquele local. Por isso a distribuição, né, de ampla distribuição, né, pelo Brasil, né? Tem importância econômica em algumas áreas localizadas, onde foram constatadas perdas de até 66% dos frutos. Ou seja, as perdas são altíssimas. Isso significa que o diagnóstico não foi feito no momento correto e, consequentemente, o controle, para chegar nesse nível. As mariposas são muito pequenas, de cor cinza escura e a cabeça marrom clara, cujo comprimento pode alcançar até 6 milímetros. Elas têm características semelhantes, apesar de ser de gêneros diferentes. A postura é feita no interior dos botões florais, dentro do botão no interior, né? Na verdade, no interior da flor, no botão floral, ela coloca na estrutura ali. Ou a extremidade das brotações, ou seja, os ponteiros, gemas. Os ovos são colocados isoladamente ou em grupo de 2 a 3 ovos. Então, elas podem colocar os ovos no ponteiro ou na estrutura reprodutiva, botão floral e flor. Larvas se alimentam no interior das hastes, ou ponteiro, região de crescimento da planta. E a gente sabe que essas culturas, as flores novas virão da região de crescimento,
se ela não crescer, não emite novas flores. Perfurando galerias e também das flores e frutos, onde se alimentam das sementes dos frutos. Então, nós temos ataque em gemas, o ponteiro, ataque também no fruto e nas estruturas florais, botão floral e flor. Há registro de que uma só larva pode danificar vários frutos antes de iniciar a fase de pupa no solo. Ou seja, ela sai de um fruto e entra em outro. E assim ela vai danificando vários frutos. No orifício de saída, das larvas serve como via de entrada para moscas também. O que acontece, pessoal? Por que uma mosca se aproveita de uma situação assim? Porque entra micro-organismo. E o micro-organismo, principalmente bactérias, tem a característica de deixar o quê? Cheiro forte. O pimentão por si já tem um cheiro forte. E quando começa apodrecimento por bactéria, também exala um cheiro forte. O que entra pelo orifício deixado pela broca? A mosca coloca o ovo ali e as larvas começam a se desenvolver ali dentro. E aí acontece muitas situações como a pessoa olha lá e diz que a mosca está causando dano nos frutos de pimentão. E, na verdade, a mosca está sendo só um aproveitador. Ela encontrou uma oportunidade de um orifício deixado pela broca e tomou conta ali daquele fruto. Então tem que ter muito cuidado nesse diagnóstico para não fazer um diagnóstico errado. Por exemplo, eu fui levar minha filha na escola e aí um rapaz chegou para mim e falou assim: Você é agrônomo, né? Eu digo que sou. Teria como você identificar isso aqui para mim? Eu digo, o quê? É uma planta. Eu podei uma rosa do deserto e essas moscas começaram a causar um problema comendo a planta ali naquela região do ferimento. E ele trouxe um copinho com as moscas dentro. Os mosquitos, parecia um mosquito, uma mosquinha. Eu olhei e digo, olha, vem cá, você podou essa planta? Ele disse, podei. E aí o que acontece? O certo é eu podar a planta e passar algum produto que seja bactericida. O que eu posso passar no ferimento? Eu posso passar canela, por exemplo, canela em pó, passar na região do ferimento, ou eu posso passar um fungicida, uma calda bordaleza, uma pasta bordaleza, posso passar na região ali para não apodrecer naquela região. Acumular água, às vezes, e causar um apodrecimento. Se causar um apodrecimento, vem esses aproveitadores. Aí eu falei para ele, digo, olha, o que você pode fazer? Poda um pouquinho mais embaixo de onde você podou, tira essa parte que está apodrecendo e passa canela, para não, como era em casa ali, tem criança, tudo passa canela. Ele fez e resolveu o problema, porque canela tem um efeito bactericida. E resolveu o problema. Na verdade, a mosca que estava lá estava só se aproveitando. E assim acontece na cultura do pimentão também. Ó, os frutos atacados, ele desprende-se das plantas com mais facilidade que acontece com o fruto de tomate. Tão logo é iniciada a maturação e, em certos casos, a formação de uma camada bastante espessa de fruto caído no solo. Qualquer fruto caído no solo, eu tenho que catar e eliminar. Tá? Enterrar numa vala um pouco profunda, ou então eu tenho que triturar, formar composto disso aí. Mas eu tenho que eliminar. Fruto danificado que consegue manter-se na planta, mesmo maduros, ou aquele que são colhidos enquanto colonizados pelas larvas ou moscas, são impróprios para consumo. Então, qualquer dano em fruto de pimentão é impróprio para consumo, porque ele apodrece muito fácil, assim como ocorre com tomate. Então, é impróprio para consumo e impróprio para comercialização. É diferente, por exemplo, de broca atacando
berinjela, a broca atacando tomate, não, abobrinha. Se ataca a abobrinha e eu abro a abobrinha e encontro uma lagarta ali dentro, eu tiro aquela parte que foi atacada, a outra, tá, beleza. Eu posso consumir. Agora, pimentão, tomate, tem um dano, eu tenho que jogar fora de alguma forma. De preferência, destruir. Destruir de que forma? Ah, eu posso jogar dentro do liquidificador e transformar numa água e depois jogar essa água fora. Porque aí eu eliminei qualquer coisa que tivesse ali dentro. Tá? Algumas atitudes que eu tenho que ter. Pergunta, pessoal. Oi? Oi, professor, por enquanto não. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver que hora que é. Eu vou parar aqui, 10 horas, senão fica extenso demais. E quando for na próxima aula, a gente termina aqui e fala de berinjela. Beleza? Combinado? Aí eu Professor, vou dar um... só uma dúvida aqui para lembrar. Pode falar. É, a nossa prova é semana que vem, na outra ainda, né? Então, eu acho que vai ser dia 11? Não. Dia 12. É. Dia 12? Dia 12 cai que dia? Ah, sei não, hein, Sexta, né? professor? Tem que ser sexta, né? É. Ó, dia Então, 12 vai ser sexta que vem. sexta que vem? É. Então, mas a gente pega e trabalha antes de manhã e qualquer coisa a gente deixa. A gente trabalha cedo, dá tempo de vocês fazerem a prova. Beleza? Mas a gente trabalha cedinho, trabalha essa parte de berinjela, porque de pimentão falta bem pouco. Ah, Beleza? beleza. Então. Combinado. Deixa eu ver o que mais que eu ia falar. Aí eu já vou colocar o material para vocês dessas aulas síncronas da aula passada e dessa, tá? Beleza. Beleza? Tá? E colocar os arquivos em PDF também. Então, beleza, pessoal. Tenham um bom final de semana.